Agora os caras não, ele está exercendo poder político no governo. Ele entrou no governo, olha que coisa. Só que quando eu falar governo, eu tenho orgasmo. Assim, governo. O que é isto? Outros falando desse idiota do mastim vaca. Falando, essa é uma network guénoniana. Guénoniana é o seu cu, rapaz. O que sabe de guénonismo e de perennialismo? Esse coitado, esse infeliz, esse escritor fracassado, escritor de merda, que nem um mastim vaca. É um cara que não sabe escrever e quer jogar uma literatura inteira. Rapaz, cala a boca. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu não tenho como deixar de comentar este artigo do Vladimir Safatli, que saiu na Folha de ontem, sob o título de Nós, o lixo marxista. Isso é para vocês terem uma ideia do que consiste a filosofia que se ensina na USP. Porque todo o departamento de filosofia lá está comprometido a promover esta política que este camarada professa. Ele e outros, como o Rui Infausto, Marilena Chauí e similares. Sem contar o pessoal de outras universidades que também converge neste sentido. Ou seja, o ensino de filosofia se torna uma máquina de propaganda e de censura comunista, controle comportamental comunista. Isso não tem a menor dúvida. Eu até desafiei esses senhores, todos eles, e me mostrem uma tese anticomunista aprovada na sua maldita faculdade, ou um professor anticomunista que vocês deixem lecionar em paz. Isso simplesmente não existe. A política de exclusão é total. E é bom vocês saberem disso antes mesmo de entrar na análise do texto, porque a queixa do camarada é que estão fazendo isso com ele, coitadinho. Vejam vocês. Tomou posse o primeiro governo eleito de extrema-direita no Brasil. Então, em primeiro lugar, que raio é extrema-direita e o que seria uma direita não extrema? Mas eu não conheço nenhuma direita que eles considerem aceitável, exceto a direita da esquerda, representada, por exemplo, pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, é a direita interna do movimento comunista. Né? Então, aí é a direita que se integra no chamado centralismo democrático, quer dizer, a democracia para nós e os outros que se danem. Né? Isso tem sido a norma no Brasil há muito tempo, sobretudo no meio universitário. Então, daí prossegue ele aqui. Com ele, não há negociação alguma possível. Não há razão alguma para se enganar e acreditar em certa normalidade. A lógica que irá imperar daqui para frente é a da guerra, pois isso não é um governo, é um ataque. Né? Então, muito bem. O que é a luta pelo socialismo? A luta pelo socialismo é a luta pela extinção do capitalismo. Extinção total e definitiva. O socialismo não tenta, assim, chegar a uma situação final onde haja, vamos dizer, um equilíbrio, uma convivência democrática entre a tendência socialista e a tendência capitalista. Por definição, o socialismo quer a extinção do seu adversário. E ele se esforça para isto. Quando ele aceita a presença do adversário, é apenas a título, vamos dizer, de uma condição provisória, já que nós não podemos ainda exterminá-lo, nós suportamos a sua presença. Então, é apenas uma concessão tática provisória. Mas o objetivo do socialismo é a extinção, é a eliminação do capitalismo, ou, se quiser chamar ideologia burguesa, ou reacionarismo, chamem como quiser, da face da Terra. Isso quer dizer que o que ele chama de lógica da guerra é o que define a política dele mesmo. Ele faz essa lógica, pratica essa lógica da guerra o tempo todo. Ele, como todos os outros comunistas e pró-comunistas, querem a extinção do seu adversário e não a convivência pacífica com ele. A convivência pacífica com o capitalismo é precisamente a situação que o socialismo considera insuportável. Se tem, sei lá, metade do eleitorado é pró-comunista, então metade é pró-capitalista, é isso que os comunistas consideram intolerável. É uma situação que tem que ser eliminada o mais breve possível. Mas, o que ele está chamando de lógica da guerra quando ele coloca isso na boca do Bolsonaro? É a mesma coisa? Você já viu alguém na direita propor a total eliminação do socialismo?
Que eu saiba, o único sujeito na direita, entre aspas, que é isso sou eu. Eu acho que o socialismo tem que ser eliminado da face da terra, tem que sumir. Essa ideia tem que ser apagada da cabeça humana, completamente. Mas eu não vejo muita gente concordar comigo. Eu vejo todo mundo na direita que era apenas vencer o socialismo nas eleições de vez em quando. E quando o socialismo vence a eleição, a direita se conforma em ser governada por ele durante 4, 5, 6 ou 20 anos, como justamente aconteceu no Brasil. Botaram os partidos de esquerda no poder, o que a direita fez? Não fez nada contra eles. Fizeram atentados terroristas? Mataram algum? Nada, nada, nada. Nem mesmo falaram muito mal. Mas não se pode dizer o mesmo da conduta dos socialistas e comunistas para com os seus adversários. Por exemplo, será que nós já nos esquecemos de que na última eleição o candidato da direita foi esfaqueado? Tentaram matá-lo. Isso para eles é inteiramente normal. Será que alguém já esqueceu que, depois de matarem o Celso Daniel, mataram 9 testemunhas do caso Celso Daniel e mais o legista? Será que já esqueceram tudo isso? Será que já esqueceram que, quando houve o golpe de 64, a primeira reação da esquerda foi a luta armada? A luta armada consiste em quem? Matar pessoas. Bom, depois o exército acabou matando mais gente deles do que eles mataram dos adversários, eles estão até hoje traumatizados com isso. Não nos deixaram matar as pessoas impunemente. Eles nos mataram em vez disso. Que coisa. Eles nos mataram só porque nós estávamos tentando matá-los. Que coisa mais injusta. É assim que pensa essa gente. E pior ainda, não apenas a luta pelo socialismo é essencialmente dirigida pela lógica da guerra, mas é pela lógica da guerra assimétrica, uma expressão que o Hugo Chávez adorava tanto. Ele toda hora dizia, vamos fazer a guerra assimétrica. Então, pelo menos ele tinha a hombridade de confessar, de declarar. A guerra assimétrica é na qual um dos lados tem todos os direitos e o outro lado tem todas as obrigações. Então, por exemplo, o direito à lógica da guerra é isso aí. A esquerda não só tem o direito, como ela tem a obrigação de empreender a guerra de extermínio contra o capitalismo. E o capitalismo tem a obrigação de lutar, no máximo, pela convivência pacífica que lhe permita ganhar uma eleição de vez em quando. Daí ele vem fazer aqui umas... diz como justificar um governo cujo ministro da Justiça ganhou seu cargo com o prêmio por ter colocado o candidato mais popular a presidente nas grades. Ora, quer dizer que, desde quando a popularidade isenta o culpado da punição pelos seus crimes? Tem que tirar um sujeito da cadeia porque ele é popular? De onde que ele tirou isso aqui? Que conceito de justiça é esse? É a justiça da guerra assimétrica. No nosso lado, a popularidade isenta você da culpa por todos os crimes que você cometeu. Mas, do outro lado, a sua popularidade aumenta a sua culpa pelos crimes que nós dizemos que você vai cometer. E este sujeito vem aqui acusar o outro lado de usar a lógica da guerra. Ele não apenas segue a lógica da guerra estritamente, mas é da guerra assimétrica, no qual os direitos estão do lado dele e as obrigações do outro lado. É evidentemente uma pessoa, vamos dizer, plenamente desenvolvida, pessoa que tenha alcançado a maturidade, não pode pensar assim. Mas não alcançar a maturidade é condição sine qua non para você continuar comunista depois dos 15 anos de idade. Não é 18, 15 anos de idade. Então, se você não receber informação nenhuma, admitimos que você pode ser até os 25, 26, mas seguir além disso não é possível, porque você vê, a adolescência é, por definição, a época da sua vida onde nada tem consequências. O que quer que você faça de errado, quem paga é o seu pai, ou ninguém paga. Portanto, você está livre para você experimentar tudo o que você queira, sem ter jamais de responder pelos seus atos. Então, vamos dizer, a sua inocência perpétua, inocência que não é afetada pelos seus atos, é uma condição de adolescente. Ora, essa condição não aparece só na adolescência, apareceu também, vamos dizer, em seitas messiânicas dos séculos XV, XVI, XVII, nas quais
os crentes se acreditavam tão santos que era impossível eles pecarem. Ou seja, qualquer ato que eles fizessem jamais seria pecado. Se eles estrangulassem suas mães, não seria pecado. Por quê? Porque a condição de pecado já não estava na natureza do ato, mas na identidade da pessoa. O indivíduo é santo em si mesmo e, portanto, o que quer que ele faça não será pecado jamais. Após que, para o comum dos mortais, a distinção entre o pecado e a virtude está nos atos e não na pessoa. O fato de você ter, por exemplo, ter sido santo até hoje, não significa que você vai ser amanhã. A condição de santo não é, como é que se diz, não se gruda em você de uma vez para sempre. Você pode pecar, como é o caso de São Pedro. Né? São Pedro não renegou Cristo 3 vezes. Ele já era santo, sem a menor sombra de dúvida. Ele era até o Papa. O próprio Jesus o nomeou Papa e, no entanto, ele pecou. Mas essa seita acreditar que a condição de santidade era adquirida uma vez para sempre e não seria afetada pelos atos. E a mesma ideia se transmitiu às ideologias de massa a partir do momento em que essas seitas, ou gnósticas ou messiânicas, no século XVIII, se transmutaram em movimentos de massa. Esse episódio é bem narrado pelo Norman Cohn no livro The Pursuit of the Millennium, A Busca do Milênio. É o livro clássico a esse respeito, onde ninguém, não acredito que alguém possa discutir seriamente esse assunto sem ter estudado pelo menos este livro. Nem menciono os estudos do Eric Wegener e de toda a sua escola, são aí dezenas e dezenas de livros a respeito. Esse é um episódio muito bem conhecido da história ocidental. E as marcas que ele deixa na mentalidade dos safados do mundo, assim, parece muito difícil de apagar. Né? Para ele é tão natural considerar que eles são inocentes, mesmo que pequem, e que os outros são culpados, mesmo que não pequem. Eles são culpados porque nasceram culpados. Ou seja, nós temos o ônus do pecado original e eles não. Eles estão isentos do pecado original e nós não. Tá certo? Então, é claro que não se pode discutir seriamente com uma pessoa dessa. Um sujeito desse só pode ser humilhado em público, para ele deixar de ser besta. Tá certo? Ele não tem estatuto de... Ele não é um filósofo, não é um intelectual, ele é apenas um propagandista muito chinfrim de um partido detestável, de um partido criminoso. E quanto mais crimes cometem, mais se sentem inocentes e perseguidos. Então, esse negócio do Lula, por exemplo, né? Ele está vendo aqui a popularidade do Lula. Os atos do Lula não interessam. Se ele é popular, ele está absolvido. Mas o Bolsonaro está condenado justamente porque é popular. Então, Bolsonaro é culpado dos crimes que ele pode cometer no futuro, segundo o Vladimir Safato. Por exemplo, como descrever um presidente cujo motorista foi pego em operações financeiras absolutamente suspeitas? Motorista do presidente? Você ficou tão louco que agora ele pega o ex-motorista do filho do presidente e o transforma em motorista do presidente, na atualidade. Já perdeu completamente o senso do tempo. Né? O senso do tempo e até da identidade dos personagens que ele fala. Aí está realmente uma confusão psicótica. Né? Mas é impossível que o sujeito entre numa coisa dessa. Adote esta atitude perante a vida sem terminar completamente louco. O editor deixa passar. Claro, o editor da Folha é outro igual porque ele deixa passar. Porque no tempo que eu trabalhava no jornalismo, uma coisa dessa chamaria a atenção do copydesk imediatamente e dizia, não, peraí, isso aqui tem que corrigir. Então, ou o copydesk corrige ou manda de volta para o autor para corrigir. Não é isso? Mas ou eles estão publicando as coisas sem nem ler, o que já mostra que é o fim do jornalismo, tá certo? Ou então eles não leem e não percebem, o que significa que eles são iguais ao Vladimir Safato. Ele não sabe o que ele está escrevendo e o outro não sabe o que está lendo. Né? Alguns podem achar que tudo isso é parte de um delírio que normalmente acomete leitores do Olavo de Carvalho. Os meus leitores é que estou dizendo, são eles que chamam de motorista do presidente o ex-motorista do filho do presidente. São eles que fazem isso. Né? São eles que confundem o passado com o presente dessa maneira. Daí ele diz que aqui, não, isso aqui é uma
pois o comunismo é a única alternativa que nunca foi tentada neste país, pois ninguém aqui tentou expropriar os meios de produção para entregá-los à autogestão dos próprios trabalhadores. Então, não há comunismo no Brasil porque ninguém expropriou todas as empresas e entregou aos trabalhadores. Mas isso não aconteceu nem na União Soviética, nem na China, nem em Cuba, nem em parte alguma. Portanto, lá também não tem nenhum comunista, não é só no Brasil. Ora, hoje nós sabemos que na economia soviética, pelo menos metade dela era economia privada, tida como ilegal, mas tolerada. A mesma coisa acontece na China e em todos os regimes comunistas. Portanto, é o mesmo, veja, é o mesmo raciocínio daquela besta quadrada do Marco Antônio Vil. O PT não é comunista porque ele não expropriou os meios de produção. Se não existe estatização dos meios de produção, não existe comunismo. Então, nós temos essa coisa maravilhosa, o comunismo jamais existiu. E, portanto, ele pode matar 100 milhões de pessoas sem ser punido. Por quê? Porque ele não existe. Então, se você define um movimento pelo seu objetivo alegado, enquanto esse objetivo não for alcançado, o movimento não existe. Mas isto é certo? Você pode definir um clube de futebol pelo resultado que ele pretende alcançar na partida? Então, assim, nós queremos ganhar de 2-0. Não alcançamos 2-0, então nós não existimos, nós não jogamos. Você pode dizer que nós jogamos mal, porque nós nem sequer jogamos. É um raciocínio desse tipo. E loucos são os meus leitores. Como é que você chega a este ponto de degradação mental? Quer dizer, é o desejo de justificar o injustificável. É uma revolta contra a realidade, contra a razão, contra o senso das proporções. Revolta contra tudo, onde só sobra o umbigo do Safatli colocado no mais alto cume, brilhando como uma estrela. Então, daqui ninguém levou ao extremo necessário a luta pelo igualitarismo econômico. E onde levaram? Igualitarismo econômico jamais existiu em nenhum país comunista, portanto, nenhum deles foi jamais comunista. Muito bem. É claro que o critério a ser usado na análise dessas coisas é o seguinte: o fato de que um objetivo seja impossível não significa que ninguém esteja lutando por ele. Então, o movimento tem que ser definido não pelo objetivo que ele alega como sua meta final, mas pela sua atuação atual, presente, em vista desse objetivo ou sob a alegação desse objetivo. Então, o que importa é o que eles estão fazendo realmente para alcançar o objetivo, e não o objetivo em si mesmo. Isso parece ser uma coisa muito simples. Então, você imagina o sujeito que está caçando um urso, ele dá vários tiros, ele erra o urso e ele diz que ele nunca esteve na caçada de urso, porque ele não matou urso nenhum. É um raciocínio do mesmo tipo, gente, que confunde o objetivo com o ato. Isso é sinal de distúrbio cognitivo muito grave, de distúrbio esquizofrênico, gente. Eu não estou brincando, porque o esquizofrênico ele confunde ele com você. Ele confunde sujeito e objeto. E está aqui esse sujeito dizendo, eu sou louco, eu sou esquizo. E dizendo isso na Folha de São Paulo, ninguém percebe. Não é mera burrice. Quer dizer, a burrice, quando ultrapassa um certo ponto, ela não é burrice natural. Mas a burrice natural pode vir da falta de prática, da falta de estudo, da falta de estímulo, de uma série de coisas. Mas, espera aí. Aqui já é uma espécie de programação de computador. Programação entrou na cabeça dele e o obriga a pensar errado. Pensar de maneiras absolutamente impossíveis. Daí ele diz, como nunca houve socialismo aqui. Em seguida ele diz, ou seja, a verdadeira latência da sociedade brasileira, que poderia emergir em situações de crise como essa, é um socialismo real e sem medo de dizer o seu nome. Ou seja, como o socialismo não existe, é ele que está no fundo da sociedade brasileira. Do que está falando, A sociedade brasileira tem o direito de conhecê-lo, de pensar a seu respeito, de tentar aquilo que
de que nunca conheceu sequer a sombra. Ou seja, tem o direito de inventá-lo a partir da crítica e da autocrítica do passado. Ou seja, vamos inventar um novo socialismo a partir da autocrítica do passado. Pensa bem, vocês já mataram 100 milhões de pessoas, vocês querem uma nova chance. Basta fazer uma autocrítica e você está limpo. Ou seja, o Vladimir Safatli, eu entro na sua casa, encho a sua cara de porrada, bato em você, bato na sua mulher, bato nos seus filhos, bato no cachorro, no periquito. E daí eu saio e digo, eu acho que não foi muito bom eu fazer isso. Pronto, estou isento, não preciso pagar pelo crime. E já tenho o direito de entrar lá no quarto, fazer tudo de novo. Bater em você de novo, bater na sua mulher, bater nos seus filhos, no cachorro, no periquito. É isso que você está pedindo. Olha, vocês não têm direito a nada. Vocês, comunistas, têm o direito de ficar quieto pelo resto da sua vida. Agora, achar que nós fizemos uma autocrítica. Mas, em primeiro lugar, é autocrítica. Só vocês podem criticar. O de fora não pode criticar. Então, vocês se criticam, juntam os vários membros da gangue e falam, acho que nós exageramos um pouco, matando 100 milhões de pessoas, devia ter parado aí em 99 mil. Esse negócio foi um pouco indecente. Então, vamos pedir uma nova chance, fazer tudo de novo. Dessa vez, nós vamos ser bonzinhos. Você acha que uma pessoa normal pede um negócio desse? Não. Só um anormal. Só um psicopata. Só uma pessoa totalmente desprovida de senso moral e de senso das proporções raciocina assim. Mas contra isso é necessário calar todos os que não se contentam com a vida tal como nos é imposta por essa associação macabra de militares, pastores, latifundiários, financistas, banqueiros, iluminados por Deus, escroques que tomaram de assalto o governo. Blá, blá, blá. Espera aí, nós estamos impedindo você de falar? O que eu sei é o seguinte, por exemplo, você faça a lista das pessoas que foram excluídas do Facebook nos últimos anos. Tudo cristão conservador. Paulo Martins foi banido para sempre do Facebook. Aqui nos Estados Unidos, toda hora os caras são banidos. Alguém foi banido por ser comunista? Nunca nenhum. Mas também, veja, o curioso é que o sujeito define o socialismo pelo fato de ele expropriar os meios de produção e distribuí-los aos trabalhadores, aos pobres. Mas, ao mesmo tempo, o socialismo é sustentado, é defendido, é promovido por todas as megafortunas do planeta. É o Google, é a Apple, é o Facebook, é o Rockefeller. Ou seja, tem alguma coisa errada nisso. Como vocês podem ser os representantes dos trabalhadores, se quem o promove e defende são os megapatrões? Tem alguma coisa de errada nisso. Ou seja, a sua visão da sociologia ideal não está batendo com a sociologia real. A estrutura de classe que existe na sua mente não é a estrutura de classe na qual você está metido na realidade. Essa é uma sociologia de sonho, que não corresponde à sociologia real. Veja, uma vez o Dr. Meira Pena, quando ele era professor de ciência política na Universidade de Brasília, ele pediu que os seus alunos dissessem, me digam, a que classe social vocês pertencem? Todos eram filhos de funcionários públicos. Nenhum disse burocracia estatal. Eles não sabiam a que classe social pertenciam. E o Safatli, você pertence a que classe social? A Marilena Chauí berrando, eu odeio a classe média. Eu digo, mas a que classe você pertence não é a classe média? E me digam, no que você se distingue do resto da classe média? Ele disse, mas eu sou da esquerda. Eu digo, mas a classe média todo dia votou na esquerda. Veja, o PT, no tempo em que ele tinha só os 15%, ele se gabava de ter a parte mais inteligente do eleitorado, mais inteligente e mais preparada, porque ele não tinha voto do povão. Voto do povão tinha o que? O Bolsonaro, esse que vocês desprezam. Esse que aparece, essa idiota dessa Eliane Brum, dizendo, elegemos apenas um homem mediano. Eu digo, mas então, se você diz isso, você está acima da média. Mas eu não acho, não, porque eu acho que só na redação da Folha tem 400 iguais a você. Da onde vem essa presunção de superioridade dessa gente? Eu sei de onde vem. Vem do fato de que eles têm o dinheiro. O dinheiro vai todo para eles. Você acha, por exemplo, você pega aquelas reuniões no apartamento da Paula Lavigne, vai algum pobrezinho lá,
Isso é impossível. Né? Pobrezinho vai nos comícios do Bolsonaro, meu Deus do céu. E por isso mesmo vocês os odeiam. E esta confusão de você tentar se fazer de representante do povo, diante de um povo que te despreza e te odeia, bom, isso aí enlouquece qualquer um. Se eu tentasse isso, eu ficaria tão louco quanto o Vladimir Safado. E acabaria trocando tudo, né? Achando que é o Bolsonaro que está promovendo lógica de guerra contra mim. Né? Mas não dá, porque a lógica de guerra já é o comportamento futuro do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem que pagar já pelos crimes futuros que o inimigo lhe atribui. E o inimigo, por sua vez, não precisa pagar por nenhum dos crimes que já cometeu no passado e está cometendo no presente. O Lula não pode ficar na cadeia, tá certo? Porque ele tem a popularidade. Né? E, portanto, ele pode roubar 1 trilhão. Não é isso? Mas o Bolsonaro tem que ir para a cadeia já por causa do que ele pode roubar no futuro ou por causa do que o ex-motorista do filho parece que roubou. Eu digo que não dá para conversar com essa gente. A presença desse cara como professor de uma faculdade de filosofia é uma indecência, é um crime. Isso é um estelionato. E quando ele diz, fulano, então, eu sou professor de filosofia, você ser professor de filosofia numa faculdade estatal é um estelionato. Você não é capaz de fazer um raciocínio simples. Né? Você é um lesado, você é um incapaz, você é um inepto. Né? Você tem QI 70 no máximo. Ora, o Safato ainda tem essa, ele não escreve totalmente mal, não. Ele comete menos erros de sintaxe do que os outros. Mas os erros de lógica do cara são monstruosos. Né? O problema dele não é com a sintaxe, é com a realidade, ele não se acerta com a realidade. Essa noção de tempo que ele tem é totalmente psicótica. Ele imputar ao outro crimes futuros e não ter que responder pelos crimes passados. O que é? Agora, até quando nós vamos suportar essa gente? Então, é o tal negócio. Eu acho que contra o socialismo tem que ser guerra de extermínio. Não é que tem que matar o socialismo. Matar o socialismo, em primeiro lugar, não adianta, meu Deus do céu. Porque o socialismo não consiste desta pessoa, daquela pessoa, mas de uma articulação. Então, o que tem que fazer é assim, tirar desses caras os meios de expressão como eles tiram dos outros. Alguém, no seu curso, o seu Safato, tem meios de expressão para chegar lá e condenar o comunismo? O seu comunismo? O comunismo do seu partido? Não, ninguém tem. Então, o que vocês fazem com os da direita? A direita tem que fazer com você. Tirar, desprover você dos seus meios de expressão. Você tem que ser demitido do seu cargo, proibido de lecionar, proibido de escrever na mídia, né? E autorizado, no máximo, a conversar dentro da sua casa com o seu cachorro. Né? Se você conseguir chegar ao QI dele. Né? É isso que tem que acontecer com vocês. Vocês têm que ser desprovidos dos seus meios de expressão. E isso é inteiramente justo, porque é isso que vocês estão tentando fazer com a gente. Vocês praticam essa lógica de guerra o tempo todo. Onde quer que vocês dominem, ninguém mais tem direito à expressão, só vocês. E o problema é que o pessoal da direita jamais respondeu na mesma moeda. Se passar a responder, vocês desaparecem. Você vai continuar. Se você fosse realmente desprovido dos meios de expressão, se houvesse uma ditadura de direita tão feroz, tão totalitária quanto a de Cuba ou da China, você deixaria de ser comunista em 5 minutos. Vocês só foram comunistas durante o chamado regime militar, por quê? Porque o regime militar dava dinheiro para a mídia de esquerda, dava dinheiro para as editoras de esquerda, dava dinheiro para os cineastas de esquerda, porque a direita protegia vocês. Só por isso vocês eram comunistas, brincando de valentia. Né? Vocês nunca foram valentes. Bicho. Comunista valente é, assim, é quase um quadrado redondo. Existem alguns, até 2 ou 3, né? Eu vi, por exemplo, o Rui Falcão achava que eu tinha pelo menos uma coragem física. Coragem moral não tem nenhuma, zero. É de uma covardia moral monstro. Mas coragem física ele tinha. Né? O Arno Price, meu amigo, né? Aquela luta por uma briga de rua, falou, bom, tinha coragem física. Isso é o máximo que consegue. Não se pode negar que o Marighella teve alguma coragem física. Mas coragem moral ele teve? Não. Quando Marighella soube do discurso do Khrushchev,
Ele teve que ser internado numa clínica porque ele teve crise nervosa. Ele não aguenta a realidade. Então, isso é o máximo de coragem que tinha na esquerda. O Marighella. Então, o Marighella moralmente era de nada, era um facote. Não aguentava os fatos. Os fatos demoliam a sua segurança. Ora, um homem corajoso tem, em primeiro lugar, ter coragem para enfrentar a realidade, aceitar a realidade. Se ele foge da realidade, então a sua coragem física é apenas uma espécie de doença. Não é isso? Vocês leiam o livro do, acho que é Humberto Fotova, sobre o Che Guevara. Che Guevara, a única vez que o Che Guevara foi ferido em combate foi ele mesmo que se feriu por não saber manobrar uma pistola automática. Fidel Castro sempre fugiu dos combates, deixava os outros lá morrendo e ele ia se esconder. Esses são os heróis da esquerda, meu Deus do céu. Eu digo, Lenin, quando Lenin correu perigo? Nunca. Stalin, nunca. Quem correu perigo foi os caras que eles botaram na cadeia, botaram no Gulag. O Alexandre Solzhenitsyn correu perigo durante 20, 30 anos. Né? Agora, vocês são todos um fracote. Olha, nos anos 60 eu vi muitas vezes, tem um negócio chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Tinha 12 membros naquela porcaria. Eles entraram numa assembleia de 3 mil comunistas, os 3 mil saíram correndo. Né? Eles diziam, violência, vamos agredidos. Assim, pô, até hoje eles fazem isso. Agora, quando eles pegam um cara, eles pegam na base de 100 contra 1, daí eles ficam valentes. Né? Como isso. Veja, vocês também fazem o mesmo comigo, ajuda 3 mil para escrever contra o Olavo, mas o Olavo não tem medo de responder. Daí fica todo mundo valente. Né? Agora, na base de 1 contra 1, algum desses professores da USP se dispôs a examinar algum livro meu e contestá-lo? Claro que não. Eles mandam os meninos ler um post do Facebook, escrever um monte de besteira, e dizer, eu contestei o Olavo de Carvalho, refutei o Olavo de Carvalho. E vocês mandam, são os professores que mandam os alunos fazer isso porque eles não têm coragem de fazer eles próprios. Porque sabem que quando vem fazer, se mete a besta, né? Sai com o rabo entre as pernas, que nem esse Rui Falta, esse Vladimir Zafat, essa gente tudo. Né? Todos esses caras são charlatães, são vigaristas, eles não têm qualificação intelectual para ocupar os postos que ocupam. Você não vem me dizer que uma formação de marxista, formação de militante, ler Marx, Engels, e passar a vida inteira estudando marxismo, transforma você num filósofo? É claro que não. É evidente que não. Isso é a formação do Rui Fausto. Pega lá a bibliografia dele inteira, só marxismo. Isso faz dele um bom militante, faz dele um bom adestrador de militantes, não filósofo. Esse aqui também não. Então é isso, gente. Bom.